Seu microfone está fechado, Pedro. Agora sim, está aberto o microfone. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora ao webinar O Futuro do Setor de Petróleo e Gás no Brasil, propostas de retomada pós-crise. Meu nome é Pedro Spadalha, eu sou gerente da AmCham Rio. Nós vamos fazer esse evento hoje, mais uma parceria com a EPBR. Obrigado, Felipe, pela parceria novamente. Queria começar aqui fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, um público numeroso e que todos com a agenda tão intensa abriram aí um espacinho para debater com a gente hoje. Muito obrigado. Queria agradecer as empresas mantenedoras da AmCham Rio, Jack Advogados, Grupo Case Benefícios Seguros e MedRio Checkup. Queria agradecer aos nossos palestrantes, que você está aqui em ordem alfabética. Primeiro, o Adir Tourinho, que é presidente da Bespetro, também o líder da Baker Hughes aqui para o Brasil e também co-líder do nosso Comitê de Petróleo e Gás da AmCham Rio. Muito obrigado, Adir, por estar com a gente aqui hoje. Queria agradecer a Clarissa Lins, que é presidente do IBP e sócia fundadora do Catavento. Muito obrigado, Clarissa, por estar conosco hoje. Queria agradecer a Renata Isfer, que é ex-secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado, Renata, por ter aceitado o nosso convite. E queria agradecer também ao Ricardo Bedregal, que é Executive Director de Upstream Research and Analysis da IHS Markets. Muito obrigado, Ricardo, por estar com a gente novamente, como chamo. E, last but not least, agradecer ao Felipe Maciel, que é editor-chefe da EPBR, nosso grande parceiro aí da AmCham. Obrigado, Felipe, por mais uma parceria, mais um evento em conjunto. Queria estimular a todos para visitarem nossa agenda de eventos no site da AmCham, amcham.com.br, e no nosso app também. Queria, então, passar a palavra ao nosso moderador, Felipe Maciel, e obrigado a todos. Boa discussão. Obrigado, Pedro. É um prazer estar novamente fazendo esse evento com a Câmara Americana. Para a gente é uma parceria muito bacana que a gente quer continuar e tenho certeza que a gente ainda vai fazer bastante coisa junto. A gente já vem fazendo eventos há algum tempo e eu acho que a gente tem uma sinergia e um alinhamento que é bem bacana e a gente vai certamente continuar produzindo aí esses eventos que são muito legais. Iniciando, eu queria mais uma vez agradecer ao Ricardo, à Clarissa, à Renata e ao Adi pela disponibilidade. A gente sabe que hoje tempo é o principal ativo de cada um de nós, né? Então, deixar de cara meu agradecimento pela disponibilidade de cada um de vocês. E informar para quem está assistindo a gente como é que vai ser a dinâmica. A gente vai abrir inicialmente 10 minutos, até 10 minutos para cada um dos participantes para fazer uma apresentação inicial. Depois a gente vai voltar, eu como jornalista e moderador não vou me privar do direito das primeiras perguntas e depois a gente vai abrir para as perguntas da audiência que é o momento mais importante né, que é a interação com o público. Então a gente vai começar com o Ricardo, que vai trazer para a gente a visão da IHS desse momento que a gente está vivendo hoje. O setor de petróleo vive atualmente duas crises juntas, né, que tem um resultado, um impacto significativo nas atividades, na demanda, em tudo. A gente tem uma crise mundial de saúde pública que afeta todos os setores, obviamente, não só o de petróleo. E a gente hoje vai discutir os impactos efetivos nesse setor de óleo e gás e como a gente pode caminhar para sair dessa situação que o setor se encontra hoje. A gente vai conversar com o Ricardo, que vai fazer uma explanação da visão IHS dos impactos e do que a gente pode fazer para caminhar, tentar caminhar, pelo menos, para a normalidade. Ricardo, por favor. Ok, muito obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado à AmCham pelo convite. Na verdade, eu vou trazer um pouco da visão, né,
um time, né, da EHS, a gente tem a parte do grupo de Oil Market, Economics e também a parte da Upstream, trazer um sumário do que a gente vinha observando, né, primeiro a nível global, né, e um pouco de, pelo menos, setar o contexto que a gente está, e para depois também explicar um pouco das implicações dentro da área da Upstream global, e um pouquinho também na parte dos efeitos aqui na América Latina, e depois a gente entra para a discussão nas perguntas. Bem, como todos sabem, nós estamos vivendo aí, a indústria óleo e gás como um todo está vivendo aí um cenário nunca visto no passado, né? Colocando todo o setor como um todo, ou seja, numa situação de risco nunca experimentada antes, né? Isso ocorrendo através de uma falta, uma perda enorme, né, de suporte de capital, de capital de risco. Isso também, notadamente, também nos Estados Unidos, né? E também preocupações quanto à questão de demanda de óleo a futuro. Ninguém sabe ao certo qual vai ser o outcome, né, depois dessa crise em relação à demanda de óleo. A gente sabe que a indústria vai sobreviver, né, com grandes perdas, né, perdas e alguns ganhadores e muitos perdedores, né, principalmente as pequenas empresas de E&P, que a gente tem observado notadamente, ou seja, nos Estados Unidos, muitas delas estavam hedgeadas, mas agora acabaram essa parte de hedge. A gente também vai enxergar também um corte brutal, né, do capital, né, de E&P, né, em escala global, né, em torno de 25%, ao longo dos próximos 3, 4, 5 anos, né? E parte do investimento que ainda resta vai estar focalizado em projetos, ou seja, que já estão sancionados, e também aqueles projetos que conseguem trazer retorno, né, mais rápido aos investidores, né? Notadamente algumas áreas no Oriente Médio, Ásia, e também acho que alguns projetos também na área do pré-sal, que também acho que tem alguns deles têm também, ou seja, uma capacidade de resiliência forte, né? Como na crise passada, é imperativo também a questão de focar e tentar, ou seja, ainda mais, ou seja, cortar custos. Claro que as empresas vinham retornando, né, ou seja, ainda de um baque grande, né, desde o último downturn do óleo, em 2014, 15, e também focar também em projetos de emissão de baixo CO2. Tem muitas empresas ainda que continuam ainda focando nisso, apesar da crise, né, um portfólio ainda, ou seja, grande essa relação, até porque também a gente não sabe ainda qual vai ser o futuro em termos de oil demand. A gente tem alguns cenários, base, né, mas ainda há muita incerteza em relação a isso daí. E, como toda crise, né, a gente vai enxergar, né, uma quantidade enorme de consolidação dentro do setor, tanto de óleo e gás de produtores, como também no setor de serviços, né? E, eventualmente, após a crise, uma vez que a gente também está observando uma redução, ou seja, drástica da questão da cadeia de suprimento, né, a gente eventualmente deve, ou seja, enxergar, né, algum tipo de price escalation, né, quando as atividades começarem a crescer um pouco mais. Então, para setar o contexto e trazer um pouco da nossa visão de economy, né, em relação ao mundo, a gente tem um grupo de economia muito forte da companhia, né? E engraçado que no dia 15 de abril a empresa estava fazendo um forecast de uma redução do global GDP de em torno de 2,6%, e uma semana depois fez uma revisão para 3%, né? Esse ano. Então, praticamente todos os países vão ter, ou seja, um decréscimo no seu crescimento, né? Quase todos eles, com exceção, acho que, da Índia e da China, né? Que tem um decréscimo, mas não um crescimento negativo, tá certo? Então, e só para ter ideia, ou seja, na última recessão de 2008, 2009, ou seja, o crescimento, né, ou seja, o decréscimo foi 1% menor do que a gente está esperando agora. E claro que essa previsão está levando em consideração que a gente vai ter aí um relaxamento, vamos dizer assim, dos lockdowns, né, e um retorno, ou seja, escalado, né, da atividade econômica já a partir do final do segundo trimestre e início do terceiro trimestre, né? Isso aí faz parte desse contexto. Como praticamente vocês sabem, ou seja, toda essa queda, né, dado o Covid, também da guerra de preço que ocorreu também em março, abril, né, com a Arábia Saudita e Rússia, levou a uma queda dramática, né, na demanda de líquido no globo, né? Agora, no final do primeiro quarto, a gente já experimentou uma queda na demanda em torno de 7 milhões de barris, né? Podendo chegar aí a menos 22 no final do Q2, né, nesse mundo. Então,
Isso, só para dar uma ordem de grandeza, é mais ou menos 6 vezes, né? Ou seja, a queda de demanda ocorrida lá em 2008, né? Então, só para setar e dimensionar, ou seja, quão grande, né, foi essa queda, né? Até porque também acho que ninguém nunca previu esse tipo de cenário. E aí, como falado, a gente espera, ou seja, uma diminuição dessa queda já a partir do final do segundo trimestre e, eventualmente, a gente já poderia enxergar um crescimento de demanda, né, a partir do primeiro trimestre de 2021. Os países, né, que mais sofreram com essa contração da demanda, principalmente, ou seja, Estados Unidos e os países da Europa, como um todo, representam mais da metade dessa contração, né? Então, e isso também tem implicação muito forte também, eu vou falar um pouco mais atrás, mais adiante, em relação à produção americana. Ainda assim, ou seja, os cortes, ou seja, que também foram negociados inicialmente com o grupo da OPEC+, a gente viu, né? Estava lá em torno de 9,4 milhões de barris. Teve também um acordo também de trazer alguns países para tentar, ou seja, também atenuar, ou seja, esse cenário em termos de corte. Então, encontrar aí mais ou menos 3,5 milhões de barris e, eventualmente, esse corte pode chegar aí no final desse trimestre todo, 17. Ainda assim, você vai ter um gap aí de supply, né? Que vai, ou seja, incrementar, né, a questão do surplus, né, do óleo ao longo do semestre. Então, só para você ter uma ideia, ou seja, ao final do primeiro semestre de 2020, a gente espera aí, ou seja, um excedente de óleo da ordem de 1,2, 1,3 bilhão de barris, tá? Só por causa dessa, não só queda brusca de demanda, e também ainda um output ainda um pouquinho maior do que a demanda, tá? Então, quando a gente percebe, ou seja, mais uma vez, só reiterando aqui, esse seria o base case, a gente consegue enxergar que a partir do final do segundo trimestre, a gente, o demand, né, começa a crescer um pouco mais e a curva de supply, né, se estende abaixo dela até mais ou menos final de 2021. Então, eventualmente ainda você vai ter, vamos dizer assim, um over, ou seja, under supply, né? E isso também vai ter implicação também, ou seja, na questão da construção, né, do preço do Brent, né, ao longo desse tempo. Então, no nosso base case, né, para a questão de preço, a gente tem 3 cenários, mas a gente no base case a gente estima aí, ou seja, uma média de Brent ainda esse ano em torno de $34 e para o ano que vem em torno de 44. Então, ao final desse ano, a gente espera aí um preço em torno do 30 abaixo, tá? E podendo chegar na casa dos 40 lá para meados do ano que vem. Claro, mais uma vez, considerando as premissas adotadas aí em termos da duração do lockdown e também como a economia dos países vão funcionar em relação ao relaxamento, né, em relação ao Covid, tá? Então, e também a gente não espera também uma segunda onda, vamos dizer assim, de Covid, né, na segunda metade do ano. Estados Unidos, né, quer dizer, o shale oil, ou seja, ele tem uma variação muito grande em termos de break-even price, né, de produção, né, lá tem um range que vai desde 20 até $80, né, e tem lá uma porção, vamos dizer assim, mais rica que é mais produtora e, por conseguinte, também um pouco mais, ou seja, menos custosa, e varia de um range de $30 a $40, e num cenário que poderia ficar abaixo de $30 a $40, ou seja, você tem aí um efeito direto, né, no corte de produção e custo, tá? Então, nesse cenário aí, a gente está prevendo aí uma queda de pelo menos uns 2 a 3 milhões de barris, né, até o final do ano na produção americana, tá? E dependendo do cenário, ainda adicionar mais 1 milhão ainda de barris de queda da produção americana. Essa queda, a gente observa que ela pode continuar ainda até o final de 2022, tá? Falando um pouco agora da questão do setor de energia, isso é uma coisa que a gente também tem falado em algumas palestras, inclusive Carlos Pascal, Daniel Yerke, essas coisas, ou seja, quando a gente compara o setor de energia também com outras, ou seja, áreas, né, tipo médica, tecnológica, de material, ou seja, o setor de energia, desde
da crise de 2008, ela vem perdendo, vamos dizer assim, interesse, né, por parte dos investidores, né? E já pré-Covid crise, pré-guerra de crise, ou seja, esse tese vem caindo muito bem. E aí a gente acompanha, né, ou seja, né, as principais empresas que também estão no S&P 500 dos Estados Unidos, né? Então, há um interesse decrescente nessa indústria, seja por questão de não ter, ou seja, retorno de curto prazo, né? O que eles chamam de o interesse, principalmente nos short stack barrels, a questão também dos fundamentos de longo prazo e principalmente com a questão também de quando é que vai ser o peak oil demand e também a questão de a transição de energia, né? Então, quais são os fundamentos que governam essa relação que hoje estão muito voláteis, né? E também a questão também, principalmente nos Estados Unidos, onde, ou seja, o modo dos investidores lá mudou de crescimento para foco na parte mais de cash flow generation. Então, isso é muito importante. Então, essa volatilidade, essas incertezas da área de energia tem feito essa mudança, vamos dizer assim, para outras áreas. E também a questão também com preocupações, principalmente na questão ambiental, social e também de governança, né? Acho que a Clarice pode falar um pouco mais sobre isso aí, que ela tem muita experiência nessa área. Então, dentro do IP, como eu falei anteriormente, a gente espera aí no base case um decréscimo aí do CAPEX, né, para o IP na ordem de 25%, né? Já ao longo de 2021. A gente também já notou aí anúncios do orçamento das empresas, já, quedas fortes, né? Ou seja, já para esse ano, né? A gente, vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? E dependendo do cenário, se essa crise pudesse ser um pouco mais, aí sim realmente a coisa poderia ficar, ou seja, extremamente difícil, né? Não só para as companhias de petróleo, mas também como serviço. Podem chegar até uma queda de 60%, né? Isso no cenário aí mais drástico. Só para dar uma ideia, por exemplo, aqui na América do Sul, na América Latina, né? As National Companies, né? Na média, anunciaram a redução aí de 30% do CAPEX já para 2020, né? E com algumas revisões, né? Já ainda em março, né? Um exemplo, a curiosidade, né? A Pemex, até semana passada, não havia anunciado, ou seja, nenhum corte, né, no budget, anunciou o corte de 12%, que na nossa avaliação é totalmente, né, não realista, né? A gente fez uma análise o pessoal de Comparison Transact fez uma análise aí, acho que eles têm que fazer, pelo menos, cortar para 50%, ou seja, do budget, né, em função de compromissos e débitos que eles têm que honrar ao longo do ano. E quanto às EIP, vamos dizer assim, independentes pequenas que atuam aqui na América Latina, né? Esse corte foi ainda mais drástico, em torno de 40% a 45%, tá? No CAPEX. A gente, além também do corte do CAPEX, a gente também viu que também várias empresas anunciaram também paradas, né, temporárias de produção. Aqui, a gente vê aqui Petrobras, né? A IPF também anunciou também corta a produção de alguns campos lá no shale oil, né, da Vaca Morta, e outras empresas também anunciaram também paradas temporárias de alguns campos. E, eventualmente, também, em função do novo cenário, até também shutdown permanente, né, de campos com um OPEX muito alto e também já com uma vida já bastante madura em termos de produção. Então, uma coisa que as empresas estão buscando, né, na verdade, é como tornar seus projetos mais resistentes ou resilientes, né? Então, e isso passa também por uma análise também de uma reorganização de portfólio. Então, eu acho que, na minha visão, o Brasil, né, em seus projetos de deep water, né, notadamente, ou seja, pré-sal, né, Campos e Santos, né, eles têm, acho que, a vantagem competitiva do ponto de vista de produtividade e volume, né. Acho que as companhias que operam no Brasil, né, Petrobras e seus parceiros, que já demonstraram também capacidade também de aumentar a eficiência, né, do projeto como um todo. E isso, ou seja, acaba também diminuindo também, ou seja, o full cycle break-even, o cost, né, desses projetos, porque em algum momento, ou seja, o market share vai diminuir, né, a demanda diminuir, então como é que você compete num ambiente mais constrained em termos de buyers, né? Então, a qualidade do óleo também é boa, então, para competir com o projeto do Middle East, que tem aí um break-even cost médio, que varia de 15 a 25 dólares, né? Ou seja, os deep water estão aí de break-even médio em torno de 25, 40 dólares, ou seja,
há espaço ainda para crescer, e aí a gente pode discutir depois em relação a isso. Então, uma questão é o cycle cost, a outra questão também é a questão, ou seja, uma questão pensando também não só no curto prazo, mas no longo prazo, e outra questão também pensando no curto prazo, a questão de cash flow, ou seja, OPEX, né, custo de produção atual, que também é importantíssimo, né? Ou seja, também de como, pelo menos, manter o fluxo de caixa ao longo do ano de maneira a sair com vida dessa crise. Então, de novo, ou seja, boa parte dos países também compete com a Arábia Saudita, né? Ou seja, o Oriente Médio como um todo, né? E de fora, ou seja, vai também competir também com outros países também como Rússia, que também tem um OPEX também baixo e em rublo, não dolarizado. Então, como se tornar competitivo, né, nesse ambiente, não só da questão de CAPEX, long-term project, mas também a questão também de OPEX, como baixar também esse custo de operação. E na questão do setor de serviço, né, está até falando com a Dia, e a gente também tem um grupo forte também nessa parte de Global Cost e também Latin America Cost. E aí um sumário disso aí é o seguinte, só os fortes realmente sobreviverão, né? Ou seja, eles já haviam de um estresse, né, acumulado, vamos dizer assim, desde a última crise de 2014-15, né, onde agora que estava começando, vamos dizer assim, a melhorar a respiração, né, e vem essa outra tormenta, vamos dizer assim, para o setor. Então, a gente vai ver, infelizmente, aí, não só consolidação, mas eventualmente algumas, vamos dizer assim, mortes anunciadas aí ao longo do setor, né, porque o corte que vem é brutal. Algumas empresas já de serviço já até anunciaram cortes, né, de investimento, de maneira a se preservar, e também vejo que há pouco espaço, vamos dizer assim, para você tentar baixar preço de serviço. Assim, certo? É a minha visão. Assim, há pouca elasticidade nesse quesito. Então, a gente tem que ir buscar uma questão da cooperação, ou seja, integrada, né? Não só supplier, mas também como produtor, de maneira também encontrar soluções que também sejam benéficas, não só a um, mas a toda a cadeia, né? Essa visão. E, mais uma vez, a questão também de portfólio, né, das companhias da IP, né, a gente vê que tem uma variada gama de empresas que são especializadas, né, então, ou diversificadas. Então, o que fazer nesse momento? Né? Focar ou não focar? Né? Então, o momento de você realmente fazer um estudo detalhado de portfólio management e também otimização e também racionalização, né? E realmente não tem tempo para perder. Realmente, assim, a gente tem visto isso também, a Petrobras, acho que vinha dando um bom exemplo. Oi? A gente precisa dar um Estou acabando. espaço. A gente já está com 20 e poucos minutos. Desculpa. Então, eu estou acabando aqui. Então, é a questão do portfólio. A atividade exploratória, ela cai 60% já a partir desse ano, o ano que vem. Tá? Então, um baque violento. Né? O M&A, importantíssimo nesse momento. Muitas empresas de stress. Por outro lado, também, a situação nesse momento põe em risco quase 20 bilhões de negócios que estavam já em negociação, né? E que podem sofrer algum tipo de atraso ou não realização. Então, esse era o meu recado. Desculpa. Nada, que isso. Obrigado, Ricardo. Suas considerações sempre brilhantes. Vou passar agora para Clarissa Lins, presidente do IBP, que vai passar a visão agora da indústria operadora para o cenário que a gente está vivendo. Clarissa, por favor. Obrigada, Felipe. De mais nada, queria agradecer a AmCham pelo convite para estar aqui hoje com vocês e meus colegas aqui de mesa, né? A gente agora tem que imaginar que tem uma mesa redonda aqui entre nós e que tem pessoas aí em volta dessa mesa ouvindo. Eu vou procurar ser breve, eu acho que o Ricardo já deu um amplo panorama, tanto global quanto do Brasil. Eu queria só deixar algumas mensagens aqui da forma como a gente está entendendo essa crise no IBP e passar rapidamente para os demais para a gente poder ter aí um debate, né? Então, eu acho que para a gente, né, no IBP, acho que está muito claro que essa crise, que é uma crise global, mas também brasileira, nos atinge exatamente da mesma forma que atinge o mercado de óleo e gás de uma forma global, né? Então, temos uma queda expressiva da demanda, que pode ser percebida, por exemplo, na ponta da distribuição, com reduções absolutamente materiais, né, de 80% a 90% de demanda por QAV.
redução por gasolina, que pode chegar a 60% nos centros urbanos, ainda mais se caminharmos para lockdowns nos principais centros urbanos, aí a redução é até mais expressiva, e uma redução só ligeiramente menor no diesel, aí de cerca de 25%, 30%. Até agora, basicamente porque o transporte, sobretudo rodoviário, ainda depende muito de diesel e ele atende a serviços essenciais. Então, a gente também aqui no Brasil vive um momento de redução expressiva da demanda e, portanto, de uma análise muito cuidadosa por parte da oferta de como reagir nestas novas circunstâncias. Então, o que está claro é que o padrão de retomada da demanda é incerto, não apenas o padrão, mas também o ritmo da retomada, e que será absolutamente decisivo acompanhar a forma como o Brasil conseguirá lidar com as medidas de isolamento social que têm um impacto direto no avanço da doença, que é absolutamente determinante para estabelecer as condições de contorno para uma possível volta à normalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o IBP está muito atento às condições em cada região de restabelecimento mínimo no âmbito da saúde, para poder, a partir daí, dos protocolos nos quais estamos trabalhando, de fato, dar a segurança necessária para todos os envolvidos que podemos retomar as atividades. Hoje, o quadro ainda é de muita incerteza, como o Pedregal sinalizou, o cenário maior de preço não é favorável, a gente não espera, e a indústria não trabalha com a perspectiva de retomada de níveis de preços, aqueles níveis que a gente tinha no início do ano, e trabalhamos com cenários que as empresas produzem, inclusive a IHS, que aponta aí para preços abaixo de $50 até 2021. Então, o momento é de análise de resiliência dos portfólios, preservação de caixa e, assim como no restante do mundo, adiamento do que pode ser adiado, preservar o que pode gerar caixa, o que faz sentido gerar caixa, e já foi citado, o nosso pré-sal brasileiro tem um posicionamento competitivo muito atraente. Então, basicamente, o que o IBP está fazendo? Né? Além de ser essa plataforma de encontro das empresas para compartilhar as boas práticas, e a gente tem feito isso de uma maneira muito constante, olhando inicialmente a crise, mas, sobretudo, a saúde, os protocolos necessários para voltar com a confiança necessária, olhar a capacidade de testagem das nossas regiões, das nossas empresas, da nossa indústria, e trabalhando para manter digamos assim, a prestação dos serviços que são essenciais à população e à sociedade brasileira, mas sendo muito prudente, né? No que eu falei, análise de resiliência e preservação de caixa. Então, é nesse modo que o IBP está trabalhando. A gente entende que o Brasil não é uma ilha do resto do mundo e, portanto, estamos tentando aprender com quem está há 15 dias à nossa frente. Infelizmente, as notícias não parecem alvissareiras. Trabalhamos, sim, com um cenário de imprevisibilidade muito alto e, portanto, de necessária prudência. Qual é o nosso foco de atuação? Hoje, e a Renata sabe disso, tivemos várias interações enquanto ela estava lá no Ministério, é trabalhar num diálogo permanente e transparente com todos os órgãos de governo com os quais nós nos relacionamos, no intuito de preservar o ambiente institucional regulatório que hoje rege a indústria de óleo e gás. Foram obtidos avanços expressivos nos últimos anos no Brasil, nessa área. Quem acompanha a indústria sabe todos os avanços que foram conseguidos. E o que o IBP agora entende como sendo prioritário é preservar esses avanços e, naquilo que for possível, avançar ainda mais para tornar o nosso ambiente competitivo, mais ainda a preços mais baixos. E uma das, digamos assim, agendas prioritárias nesse contexto é a retomada de um regime único de concessão. Então, a gente entende que esse seja um caminho
que simplificaria ainda mais o sinal dado a todo e qualquer investidor de que o Brasil, além de ter uma região petrolífera produtiva do ponto de vista geológico, é também uma região atraente do ponto de vista de se fazer negócio, atraente, previsível e estável. Então, com isso, Felipe, eu quero passar aí para os meus colegas de mesa. Acho que essas são as mensagens iniciais que eu queria transmitir. Então, a mensagem inicial de austeridade, de análise de resiliência, de foco em saúde, mas preparar, sim, a retomada, de acordo com o padrão que foi apresentado, sempre preservando pela qualidade do nosso ambiente institucional regulatório, de forma a que o Brasil e o óleo e gás brasileiro, sobretudo aqui offshore, esteja posicionado no melhor da competitividade global. Obrigada. Obrigado, Clarice. Eu queria, antes da gente passar para o Adi, avisar para o pessoal que está assistindo a gente que vocês já podem enviar perguntas, não precisa esperar um momento exato de Q&A, já podem enviar, e aí, à medida em que a gente for conversando, eu vou colocando aqui as perguntas para o pessoal que está participando aqui com a gente. Adi, você vai trazer agora uma visão para a gente dos fornecedores. Como é que vocês estão vendo esse cenário e o que vocês estão trabalhando? Eu lembro que ontem a gente conversou um pouquinho, você falou que vocês estão montando um grupo agora. Traz para a gente os movimentos que vocês estão fazendo para tentar enfrentar essa crise que ninguém efetivamente sabe para onde vai, né? Bom, Felipe, obrigado. Obrigado aí a Anshan pela oportunidade, um painel seleto aí, acho que não pode estar mais bem representado o setor, né? Antes de falar sobre as ações que a Bespetro está tomando, eu acho que é importante contextualizar um pouco, né, o papel e a relevância da Bespetro, né? A Bespetro ela é composta de 50 empresas que atuam em todos os setores da cadeia de exploração e produção, né, começando na construção de poços, passando por sistemas submarinos, plataforma de perfuração, de produção, né, embarcações de instalação, de apoio, serviços e bases de apoio logístico. Então, a representatividade da associação é muito grande. Hoje, eu posso assumir que mais de 80% dos contratos de bens e serviços do setor de AIP passam pelas associadas da Bespetro. Entre empregos diretos e indiretos, a Bespetro ela está representando aí em torno de 500 mil empregos diretos e indiretos, né? E a gente, dentro da associação, nós temos diversos comitês, assim como a Anshan e como o IBP, né? E a gente conta com cerca de 600 colaboradores. Então, assim, a riqueza, né, de debate que tem dentro da Bespetro ela é muito grande. Isso possibilita com que a gente trate, né, esse momento único que a gente está vivendo, né, sem precedentes para nenhum de nós, né, de uma forma bastante responsável. Como a Clarissa mencionou, né, a prioridade inicial foi efetivamente nas pessoas, na integridade das pessoas, né, e na integridade das operações. A gente está num setor que é essencial para a economia, né? Sem o setor de óleo e gás, a gente teria outras atividades parando, né? Setor de saúde, setor de alimentação, né? Então, a gente não pode esquecer desse fator que é de extrema relevância, né? Nós temos um papel muito importante na sociedade nesse momento, né? Agora, é fato, né, pelo que o Bedregal comentou, o cenário macro aterrissando, né, na realidade que a gente está vivendo aqui, no nosso setor e no Brasil, né, e é corroborado aí pelos comentários da Clarissa, que o impacto na nossa cadeia de bens e serviços ele é muito forte, né? E a gente chega num momento, era um momento de esperança, de grande esperança de retomada, né? A gente passou por uma crise muito pesada de 5 anos, e que, infelizmente, a indústria de bens e serviços não teve tempo para recuperar. Não teve tempo para recuperar as margens, né, a rentabilidade, a atratividade. Muitas empresas ainda estão muito alavancadas, né? As operadoras conseguiram, nesse período, ter uma recuperação de lucratividade, né? Mas essa não foi uma realidade no nosso setor, né?
Então, a gente vê com bastante preocupação, né, principalmente que você tem empresas, como eu falei, com grande alavancagem, com baixa posição de caixa, né? Essas empresas elas vão ter um impacto muito maior, né? E a nossa preocupação hoje, primordial, né, eu falei de integridade de pessoas e de operações, mas agora a gente está passando por uma outra fase, tem que ser muito rápido isso, que é a fase de como é que a gente vai fazer para sobreviver, passar por esse vale, né, que a gente não sabe ainda, né, se vai ser V, se vai ser U, se vai ser W, enfim. A única certeza que a gente tem é que a gente tem muita incerteza, né? Então, a grande prioridade é como é que a gente faz para resguardar essa capacidade de indústria instalada no Brasil, que a gente construiu com grande esforço, né? É uma indústria que exige autoconhecimento técnico, né? Exige alto investimento, né? E a gente adquiriu um expertise que é único. Hoje o Brasil ele é um dos principais hubs, se não o mais importante, de águas profundas e águas ultraprofundas, né? Junto com Sub-Saara África, Mar do Norte, né? Mas hoje, diferente de outros lugares, nós temos uma capacidade de gerar bens e serviços que nos posicionou estrategicamente. Então, como é que a gente faz para resguardar esse expertise e esse investimento que foi feito, né? Além disso, a gente vai ver, está vendo, né, um impacto gigantesco de arrecadação. O Estado do Rio de Janeiro, foi feita uma estimativa há um tempo atrás, né, a Bespetro, junto com empresas de consultoria, em torno de 30%, né, do PIB do Estado do Rio de Janeiro está concentrado no setor, né? Então, assim, o Estado do Rio de Janeiro, municípios do Rio de Janeiro, que tem o nosso setor tem uma relevância muito grande, né? A quantidade de empregos que eu falei. E você tem um efeito cascata. Você tem essas grandes empresas de bens e serviços que são associadas, né, da Bespetro, mas você tem toda uma cadeia de subfornecedores que vão ser mais afetados ainda, porque a musculatura deles para suportar uma crise dessa é muito menor, né? Então, as crises que a gente vem passando nos últimos anos, a solução tradicional sempre foi vamos reduzir custos, né, apertar a cadeia de bens e serviços. Isso funcionou num outro cenário, né? Nesse cenário atual, essa solução não vai funcionar, né? Não tem mais esse espaço que já houve no passado. A indústria não consegue mais absorver essa redução, né? Então, a gente vai ter que buscar soluções fora do tradicional, né? Se cada um olhar somente para o seu espaço, a gente não vai chegar lá, a gente vai matar parte da indústria. Algumas empresas vão ficar pelo caminho, né? E aí aonde a gente tem que realmente trabalhar de forma colaborativa. A gente está vendo esse trabalho de forma colaborativa fantástico acontecendo, né, nas ações para atacar a crise do Covid, né? Todo mundo, né, colaborando, compartilhando melhores práticas, né? Comitês de crises multidisciplinares. A gente vai precisar desse tipo de ação também na questão da retomada econômica. A solução não pode ser só para as operadoras ou só para as empresas de serviço, né? A empresa de serviço não vive sem a operadora e a empresa operadora não vive sem a empresa de serviço, né? Então, nesse cenário que eu falei, a gente tinha uma esperança de uma retomada, né, no curto prazo, vinha muito pelos projetos de quê? De campos maduros, de revitalização de campo, né, de investimentos de pequenas e médias operadoras que iam alavancar a cadeia de bens e serviços no curto prazo. Porque os grandes projetos de pré-sal, né, que têm uma resiliência maior, né, eles vão tomar um pouco mais de tempo, né? Você vai ter o volume de investimentos mais para frente. Então, preocupa muito esses níveis de preço de barril, principalmente para esses projetos que têm menor resiliência, né, vão conseguir suportar com mais dificuldade a níveis de preços mais baixos. Isso vai estrangular a indústria de bens e serviços no curto prazo. Então, a gente tem que buscar soluções. Como é que a gente faz para fazer com que esses projetos sigam em frente, né? Porque os projetos grandes, talvez eles tenham um atraso, um delay, movimentem um pouco para a direita na escala de tempo, mas eles vão sobreviver, eles vão seguir adiante. Só que talvez
parte da cadeia de bens e serviços não chegue até lá para ver essa história. E aí, quem que vai fazer o desenvolvimento desses grandes campos se as empresas não vão estar lá? Então, é isso que eu falo. Existe uma relação de causa e efeito muito grande, uma inter-relação muito grande nessa indústria. Nós não vivemos sozinhos. E essa crise está mostrando isso, né? Está mostrando que estamos todos interligados. Então, a gente tem que ter um olhar bastante colaborativo nesse momento de retomada, né? Você perguntou sobre ações da Brespetro. A gente acaba de instaurar um grupo de trabalho específico para retomada econômica, né? E esse grupo não tem muito tempo, a gente está correndo contra o relógio, porque a gente tem que sair com ações concretas, num curto espaço de tempo, propor ações concretas, né? E vamos ter que pensar fora da caixa, vamos ter que pensar coisas que antes a gente não cogitava, mas a gente vai ter que fazer, nem que seja por um período de excepcionalidade, né? A gente vive hoje um estado, né, de emergência, um estado de excepcionalidade. Então, a gente tem que pensar de maneira diferente para poder, né, passar por essa turbulência que a gente está passando agora, né, garantir com que a gente mantenha essa capacidade instalada, né, esse conhecimento que a gente adquiriu, para que a gente possa, sim, né, ter condições de servir a indústria quando esses grandes projetos voltarem, né, ou tiverem em fase de desenvolvimento, né? Então, assim, de uma maneira geral, são esses os comentários que eu queria fazer, mas é bastante preocupante. A Brespetro está bastante focada nesse projeto de retomada, mas nós não vamos resolver isso sozinhos, nós vamos ter que resolver isso de forma conjunta. Obrigado, Adir. Obrigado pelas suas palavras. Renata, essa parte da cooperação é onde você estava lá no governo que tenta juntar isso aí. Como é que você está vendo esses movimentos e o que você acha que a indústria junta pode caminhar? Como é que é a sua visão para esse cenário que a gente tá enfrentando hoje? Olá a todos, boa tarde, é um prazer estar aqui. Então, começar agradecendo de novo ao Felipe, ao Michel, e também aos meus painelistas, a Clarissa, o Adir e o Ricardo. Bom, a gente realmente tem um trabalho que olhar para o setor de frente, né? E primeiro, aliás, antes de tudo, eu queria só fazer uma ressalva, no sentido de que aqui eu estou falando hoje como Renata, tá? Apesar de ainda estar com vínculo com o MML, eu estou em licença capacitação, então estou falando aqui mais como uma acadêmica, uma estudiosa de políticas públicas, de desenvolvimento econômico e do setor de óleo e gás aqui com vocês. Então, é muito importante essa conversa essa integração de setores para que a gente pense em saídas que sejam importantes e que sejam benéficas para todos, né? Tem que sempre tomar cuidado, que muitas vezes, quando vem uma crise, você entra numa seara de a farinha pouca, meu pirão primeiro, e é isso que a gente tem que evitar quando a gente vai pensar no que vai sair. Nessa visão de política pública, e aqui como política pública eu trato toda ação governamental que de alguma forma interfere na vida das pessoas e que se expressa por meio da regulação também num sentido muito amplo, não apenas ali o que a ANP está fazendo na agência regulatória, mas a regulação no sentido de toda intervenção de ordem econômica que a gente tem que ter. É importante, então, ressaltar que na hora que você está pensando em resolver os problemas que se põem, você tem que separar o que é uma ação emergencial para superar a crise que a gente está vivendo e o que é uma situação, uma ação estruturante, que é aquela que vai propiciar, então, um trabalho de longo prazo, né? Como o nosso tópico aqui é mais sobre a retomada pós-pandemia, eu me preparei para falar nesses 10 minutos, mas sobre justamente questões estruturantes, não nada especificamente para agora, mas são medidas que, no fundo, vão trazer mais atratividade para o setor, vão trazer mais competitividade, vão permitir que ele retome, né? Quanto mais a gente vive num país que, queira ou não queira, tem muita burocracia, tem muita complexidade, e o que acaba afastando diversas pessoas de virem para o Brasil, muito embora aí os nossos ativos sejam incríveis e enfim, todo mundo olhe, tem muitos campos que às vezes seriam viáveis em outros países economicamente, né, que a Economics bateria, mas por questões justamente de dificuldades, riscos above ground,
acabam sendo afetadas e não se fazendo valer aqui no Brasil, né? Então, nesse sentido, eu acho que primeiro tem que ter uma conversa aberta sobre o licenciamento ambiental, porque a partir do momento em que você tem uma previsibilidade do que pode e o que não pode, isso traz segurança tanto para a empresa decidir se vai fazer um investimento ou se precifica aquela dificuldade da licença ambiental, quanto para o próprio servidor público que está lá dando a licença. Os critérios hoje são muito subjetivos. E imagine cada um aqui, se você tiver a caneta na mão e se puder ser responsabilizado por um eventual dano ambiental porque você deu uma licença, é uma decisão fácil para o cara que está ali tendo que tomar essa decisão. Então, a gente pensar em critérios objetivos, trazer propostas que podem viabilizar projetos como o Foz do Amazonas, né, ou melhorar outros projetos que até são viáveis, mas que daí acabam sendo precificadas essa dificuldade do licenciamento ambiental. A tributação é clichê, né, mas eu acho que é outra questão que a gente precisa otimizar e simplificar. Eu sei que não é fácil, não é algo de vamos fazer, exige aí, de novo, um compromisso desde o Poder Legislativo, Poder Executivo, agentes privados, de todo mundo, porque sempre você tenta fazer qualquer alteração, vem forças querendo trazer algum benefício específico para o outro lado, então não é um assunto simples, mas quando você tenta explicar como que funciona o nosso regime tributário para um estrangeiro, é de deixar maluco, né? E veja, o tamanho dos departamentos de tributário dentro das empresas de contabilidade é um custo que acaba trazendo uma ineficiência que vai para o próprio preço do produto, porque as pessoas gastam com esses profissionais para conseguir pagar a sua tributação. Então, quando a gente fala em simplificação, não estou falando em reduzir carga fiscal, não estou falando nada, é só a gente tentar estudar uma forma de não ser tão complexo, né? Eu já trabalhei com tributário, é realmente uma aventura e tanto, né? Admiro muito quem trabalha com isso. Com relação ainda ao setor, então a Clarissa, como disse, ela sempre falou que a gente não pode retroceder, né? Mais do que isso, eu acho que hoje, como a gente não tem noção do novo patamar de petróleo, a explicação do Ricardo foi muito boa, mas deixou claro que, assim, assumindo algumas premissas, existe uma previsão, mas ninguém tem bola de cristal no fundo para saber o que vem pela frente. Então, a gente precisa buscar mecanismos de trazer mais atratividade, como eu disse antes, que vão além, né, do simples não voltar a um avanço. E quando você pensa na parte econômica de um projeto de óleo e gás, você tem geralmente um tripé, né? A parte dos tributos, a parte dos royalties, PE e óleo-lucro, e a questão também do bônus de assinatura. Quando você trata disso, e é engraçado, quando eu digo que a gente não sabe prever o futuro, ano passado, quando o ministro Bento liderou, então, essa questão da cessão onerosa e mais os outros leilões, a gente conseguiu arrecadar aí 84 bilhões. Se você for vender hoje essas mesmas coisas vendidas ano passado, você acaba vendo que a gente não conseguiria vender nem pela metade do preço. Então, às vezes, tem muita questão de oportunidade. Às vezes, quando você é um gestor público, você toma decisões que não levam só em conta, você tem que pesar. O que tem aqui? Eu tenho um prazo, qual que é o meu custo de perder esse projeto? Eu tenho, ao mesmo tempo, como aumentar a competitividade, ele leva mais tempo. E olhando para trás, é muito fácil olhar para trás e dizer, né? Mas a gente vê que foi muito bom que a gente conseguiu superar essa etapa e trazer, mas para o futuro a gente tem que repensar, né? Isso era uma bandeira que eu já levantava, de que a gente precisa ter critérios mais objetivos e ouvir e compreender melhor como que a gente faz a precificação dos campos, eventualmente por um leilão. O programa BITSI, então, foi lançado até depois que eu saí, mas eu tenho certeza que nesse ponto ainda vai ser muito avançado. O Repetro, nesse momento, é importantíssimo que continue de pé. E com relação aos royalties, é importante fazer um estudo, por exemplo, para Campos Maduros, eu acho que já está ficando muito claro que é importantíssimo você baixar para que você prolongue a vida desses campos e também para que você aumente o fator de recuperação. Mas, no geral, na hora que você vai pensar se vale a pena reduzir ali de 10 para 5, tem que fazer as contas. Até que ponto
aquela diferença de percentual que você está recolhendo está afetando a chegada de novos investimentos. Então, se eu trouxer mais, apesar de, por exemplo, sei lá, baixar de 10 para 9, será que aumenta o suficiente a ponto de eu arrecadar mais e criar mais investimentos ou não faz diferença? Então, o estudo, que é uma análise básica de impacto regulatório, que tem que ser feita a depender aí da situação que a gente tiver. Porque se o preço do petróleo, e Deus me livre que não seja verdade, não se recupere, para a gente atrair, a gente vai ter que pensar em todos esses pontos, né? Com relação a conteúdo local, a minha posição sempre foi, aqui de novo como acadêmica, que a gente, qualquer benefício, qualquer subsídio, ele sempre tem que ser pensado com uma meta e com atingimentos de meta e verificação dos resultados, né? Então, quando você estabelece um percentual X, você tem que olhar se aquele percentual X está alcançando e na medida que você for alcançando a sua meta, ele pode ir sendo reduzido. E se por um acaso ele não exercer nenhum fator, é porque também não funcionou para o objetivo que se cumpriu. Então, é muito importante uma análise, né, uma criação de método para a gente avaliação disso, mas é fato que a indústria entende isso como mais um custo, mais um óbice, e a gente precisa fazer sempre de uma forma mais objetiva e mais técnica, com dados possível, para que traga para poder avançar, né? É importante que os futuros debates sobre isso levem em conta essas questões. Sobre o polígono do pré-sal, minha posição sempre foi a mesma desde antes. Eu entendo que dentro do polígono do pré-sal, hoje, as áreas, a sua grande maioria, basicamente, não são economicamente viáveis dentro de um regime de partilha, mas a gente tem que saber como comprar as brigas, quando fazer. Então, se você simplesmente for entrar com um projeto de acabar, como teve a proposta, isso era meus 10 minutos que eu marquei, da minha proposta, às vezes você pode tentar passar uma coisa mais complexa e não conseguir, ou você pode fazer por etapas e conseguir o mesmo resultado, talvez num prazo um pouco maior do que a gente gostaria. Então, eu acho que isso é um debate muito importante, que aí está sendo conduzido pelo Ministério, na verdade, está sendo conduzido pelo Senado Federal, né, mas com a participação do Ministério, do setor privado, e esse é um momento perfeito para que esses estudos se aprofundem, porque não é simples, não é só você acabar, você tem uma série de impactos financeiros, responsabilidade fiscal, que tem que levar em conta. Vou terminar em 2 minutos, tá? Sobre o gás. Então, eu acho que o principal é você continuar as medidas de abertura de mercado, a gente realmente tem que fazer tudo o que precisa para você criar um mercado. Nosso mercado de gás hoje é incipiente e esse plano não pode ficar para trás, e eu tenho certeza que não está ficando. A gente tem visto o Congresso ainda falando sobre isso, e planos aí, os grupos continuam estudando a questão da interligação com o setor elétrico, que é fundamental, e o setor industrial, mas essa é uma pauta que não pode parar e que é importantíssima também para a retomada. Afinal de contas, o Brasil tem muito óleo associado a gás e a gente tem um potencial enorme que pode ser benéfico para todo mundo. E rapidinho sobre downstream, é importantíssimo a gente fazer a abertura continuar esse projeto de abertura do mercado, de não ter só um agente monopolista. Eu acho, a gente tem que pensar no mecanismo para a suavização de preços. Eu acho importante porque não adianta, mas é muito difícil politicamente também. Porque hoje está lá embaixo, está todo mundo feliz, mas a hora que subir e se recuperar, e Deus queira que se recupere, a gente vai ter que lidar com as consequências desse aumento de preço. Então, desde que não tenha nenhuma interferência nos preços, que seja algo trabalhado com base em tributos, com base em leis de mercado, existem vários caminhos viáveis para que você trabalhe isso e traga aí um benefício no longo prazo. E, por fim, ainda no downstream, é importantíssimo o Brasil sempre continuar investindo na diversificação da matriz. Já falei mais de uma vez que os biocombustíveis são fundamentais aqui, são um grande patrimônio que a gente tem, que o Brasil pode ser um grande líder nessa matriz que é verde, né, que emite mais oxigênio que o gás carbônico no meio ambiente, assim como veículos elétricos, veículos a gás. A gente tem aí uma grande gama
de tecnologias que estão vindo para essa transição energética, que também não pode deixar de ficar de lado, porque é um futuro inevitável que a gente tem aí, graças a Deus, porque teremos um ar melhor para respirar no futuro. Era basicamente isso e podemos ir para a fase das perguntas. Obrigado, Renata. Clarice, eu vou pegar um gancho numa parte do que a Renata falou, na simplificação, para juntar com o que você falou também da questão de simplificação, e o IBP está defendendo a simplificação do modelo e trazer tudo para o modelo de concessão. Quer dizer, se eu tiver errado, você me corrige, tá? Se não for essa a proposta. Eu queria exatamente isso, que você explicasse como é que é essa proposta do IBP, o que o IBP está propondo, como fazer isso, pegar os contratos novos e fazer listar só sobre o regime de concessão, o que passou, continua como está, essa é a ideia do IBP? Felipe, obrigada. Eu realmente fiz uma fala bem curta, compacta, e eu acho que talvez tenha perdido aí a oportunidade de explorar alguns aspectos. Acho que assim, o IBP tem alguns princípios e valores básicos dos quais ele não abre mão, e um deles é respeito aos contratos. Então, não há hipótese do IBP, em momento algum, defender uma quebra de contratos, e, portanto, os contratos passados são existentes, legítimos e em seu pleno funcionamento. O que o IBP defende é a volta do regime único de concessão, né, que beneficiou o Brasil durante, pelo menos, acho que os primeiros 15 anos aí da abertura do setor, e que tem comprovadamente uma ligação muito forte com a leitura de competitividade e de atratividade. Sobretudo no momento onde se fala, né, e o Décio Doni, nosso antigo diretor-geral da agência, era muito vocal, é muito vocal nesse aspecto, onde se fala, né, a era dos megacampos produtivos, enfim, com geologia muito favorável, aparentemente acabou. Então, num universo onde a gente vai, digamos assim, para campos atraentes, sim, mas não com aquele delta de produtividade garantido, o regime de concessão se traduz numa cunha fiscal muito mais atraente e, portanto, num equilíbrio risco-retorno que faz muito mais sentido para posicionar o Brasil em relação a outros lugares no mundo onde acontecem leilões. Porque, lembrem, o que a gente tem que realmente ter certeza é que, na comparação da atratividade do Brasil com o Golfo do México, com Guiana, com o oeste da África ou com qualquer outro play de óleo e gás, nós somos os mais competitivos ou seremos, pelo menos, dentre os mais competitivos. Então, é basicamente isso que o IBP defende, e o regime de concessão comprovadamente estimula a competição, um aspecto ao qual a Renata se referiu no início. A competição se dá, inclusive, nos lances, então, eles podem ser de fácil leitura para o mercado, ele é de fácil aplicação, ele é conhecido, todas as operadoras trabalham, não que as operadoras não trabalhem com outro regime, todo mundo trabalha com todos os regimes, mas ele é sabidamente mais relacionado a uma melhor eficiência e alocação de recursos por parte das empresas interessadas, dos investidores. Então, na nossa visão, é daqui para frente, daqui para trás, respeito aos contratos. Para isso, a gente precisa de uma mudança de legislação e talvez você acredita que esse é o melhor momento, já que a gente já está parado de leilões, provavelmente a gente não vai ter leilão em 2020, né? Você acha que é uma janela do buraco? Sim, acreditamos que talvez justamente seja como a gente está obrigado a parar para refletir, né? Literalmente, né? O mundo está parado para reflexão. Já que estamos parados para reflexão, talvez seja, de fato, um momento oportuno para a gente retomar essa, digamos assim, essa agenda de uma maneira um pouco mais clara. O IBP já formalizou essa sua intenção, tanto ao ministro Bento quanto ao ministro Paulo Guedes, também em interlocução com, enfim, o Poder Legislativo fez o mesmo. Tem hoje um projeto de lei do senador Serra, que é um caminho para isso,
e amanhã pode ter outros projetos aí na Câmara também, que a gente não sabe exatamente qual o caminho que será seguido. Mas há caminhos legislativos para isso e a nossa intenção já está declarada e posta, tanto junto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo. Obrigado, Clarice. Adir, tem uma série de perguntas aqui, inclusive do Mauro Destre, que foi muito tempo da Petrobras, trabalhou na Bacia de Campos, preocupado com a questão dos produtores independentes, dos pequenos produtores que estão chegando no Brasil agora, que compraram ali os campos maduros da Petrobras, que pelo que eu entendo da sua fala, tá ali aquela sua preocupação das empresas que iam manter a indústria nesse período até os grandes projetos maturarem, né? O Mauro Deste levanta aqui se redução de ROS, participação governamental é o que pode dar fôlego para esse projeto, ou você enxerga outro caminho? Eu acho que todas as alternativas que levem a uma redução do custo de produção, né, têm que ser realizadas rapidamente em caráter de emergência. Porque se não for feito dessa forma, é como ele está colocando, esses campos vão ser inviáveis economicamente. Algumas empresas talvez tenham um maior fôlego, né, por estar menos alavancada financeiramente, mas outras se comprometeram com financiamentos para compra de ativos e dependem do fluxo de caixa desses campos para cumprir, honrar os seus compromissos. Então, é necessário, sim, repensar todos os elementos que impactam no custo de produção e, como a Renata falou, existem outros mercados que encaram campos marginais, campos maduros, né, com outro tipo de tributação, né? Pode ser uma solução temporária durante o período de crise para que se tenha fôlego, né? Ou então se estabelece triggers, né? Ativadores a partir de um determinado preço de barril ou abaixo de um determinado preço se muda a tributação para poder que as empresas sobrevivam. No momento que você mantém uma plataforma de produção em operação, você assegura contratos das empresas de serviços. Assegurando que os contratos de empresas de serviços permaneçam, você garante que os empregos vão permanecer. Você garante renda da população, consequentemente, outro tipo de tributação. Então, assim, é difícil essa equação, mas se a gente ficar muito no campo teórico e tomar muito tempo para ter essas medidas, talvez seja tarde demais. Então, sim, eu acho que essa é uma medida que a gente tem que olhar, e, de novo, de forma colaborativa, né? Não adianta só a Bespetro, né, pensar uma solução dessa, tem que ser em conjunto, né, com os operadores, com entidades do governo, porque é o interesse de todos. No final, né, a gente está falando aqui de geração ou destruição de riqueza para a economia, né? Então, eu acho que sim, esse é um caminho, mas não é somente esse caminho. Existem outros caminhos também que a gente está olhando. Legal, obrigado, Adir. O Ricardo, o José Mauro Ferreira, da Tecnip FMC, está colocando uma questão aqui, se o Brasil pode se beneficiar, nessa crise toda, de um retorno mais rápido, porque ele tem um ambiente que tem demanda, refino e é uma produção autossuficiente. Você acha que isso é uma vantagem para a gente? A gente consegue deixar tudo em casa, vamos dizer assim? Uma parte, né? Eu acho que, de novo, eu acho que tudo um pouco interconectado, né? Quer dizer, a gente até viu o relatório da Petrobras aí, outro relatório em relação ao aumento da exportação para a China, né? Mas a gente não sabe ainda como é que essa coisa ainda vai funcionar, né? Então, ou seja, a parte da postura da Petrobras, em tese, estaria um pouco assegurada, mas se você olha o refino, né, em questão da demanda, ou seja, a usabilidade, vamos dizer assim, do parque foi lá para baixo, né? Então, o Brasil, como foi falado aqui, tem uma certa vantagem, boa parte da sua produção, né, vem do pré-sal. Então, essa é uma vantagem competitiva, tá? De um lado, né? De outro, a gente tem uma série de campos mais maduros da bacia de Campos, né? Do pós-sal e também a shallow water e também no onshore, que também representa também uma parte importante, não só da questão de produção, e também uma questão até mais social, a questão de emprego, né? Até em função também na mudança de regra de controle local, né? Ou seja, boa parte dos empregos, né, deixar de ser gerado ao longo da cadeia offshore, né? E muito na parte de onshore. Então, sim, o Brasil tem essa vantagem, porque há muitos projetos resilientes, mas eu acho que o mundo, em termos de pricing, é claro que fazer previsão de preço é sempre um estudo muito arriscado, né? A gente sempre tem um time grande que faz
em função dos fundamentos que a gente está vendo agora no curto prazo e que tem efeito no longo prazo, mas amanhã isso pode mudar. Então, a gente não está percebendo um cenário aí onde as empresas, no passado recente, faziam o stress analysis do portfólio com 50 e 55. Então, hoje em dia, fazer uma avaliação de um projeto com 50 e 55 seria temeroso. O DELIC hoje é bem mais baixo que isso, né? O Brasil já tem projeto que já está em produção ou pode estar em produção, né, que são sustentáveis abaixo de $40, né? Agora, aquilo que a Clarice estava falando, né, até pegando um gancho aqui, a parte dos projetos que foram ofertados, né, nas duas rodadas, notadamente os de PSA, né? Se não houver algum tipo de revisão de contrato, vai ter que ter, eles não saem do chão. Você tem um government take aí de acima de 85%, né? Então, aí você vai perder, sim, não agora, mas aí no médio prazo, competitividade por deixar bilhões de barris no chão. Então, no curto prazo, a gente teria uma certa vantagem, né? Especialmente em relação aos Estados Unidos, tá? E Oriente Médio, claro, que é sempre aquele play que tem muito mais a ganhar, assim também como a Rússia também, porque tem um OPEX lá embaixo e um OPEX, ou seja, com moeda local, mas temos qualidade de óleo, alta produtividade e uma certa vantagem em relação aos outros produtores, né? Principalmente no Deepwater. Legal. Ricardo, eu queria tirar uma dúvida com você, aproveitando. Você falou no começo da sua apresentação de uma redução de 25% de CAPEX para o ano que vem. Global. Isso é global. Ah, tá. Do IP global. Você tem um recorte, para a América Latina? Sim, então, na América Latina, como eu estava falando, as NOCs, né, anunciaram aí o corte médio da ordem de 25%, variou entre 20% a 40%, enquanto as empresas menores, né, aquelas EIP independentes que atuam mais no onshore, ou seja, latino-americano, né, um corte mais drástico da ordem de 45%. Agora, por exemplo, para as Global IOCs, os cortes variaram de 10% a 50%, depende da empresa, né? Tá. Renata, o Ricardo tocou num ponto, e a gente tem visto lá nos Estados Unidos a indústria, sobretudo do shale, sofrendo muito, né? Como é que você enxerga a importância de olhar para o onshore agora? Porque acho que o onshore também, acho não, certamente o onshore está numa situação muito complicada no Brasil, né? Eu acho que, junto com alguns serviços, o onshore tem uma dificuldade muito grande, né? Os projetos são pequenas e médias empresas, são projetos que não são como o pré-sal, que demandam aí, não tem o mesmo custo, e realmente essa é uma urgência. Quando eu estava falando até na questão da reavaliação dos royalties, isso é uma medida é uma medida de grande urgência você pensar em alternativas para o onshore, né? De que forma a gente pode, essa é uma das primeiras medidas que podem ser feitas, a redução de royalties, e quando estavam falando antes, por que a gente fala tanto em redução de royalties? Porque o resto é muito mais difícil, né? Para você, imposto é mais difícil de você mudar, bônus já foi embora, então quando você olha para esse tripé, o próprio APE, qualquer coisa assim, é tudo definido por lei, mas os royalties você tem aí uma brecha para reduzir, então esse seria um primeiro ponto, mas não é só isso, né? A gente precisa dar continuidade também, a abertura do downstream, de alguma forma trazer investimentos, porque a gente precisa monetizar esse óleo, né? Você vê alguns projetos que são grandes exemplos que conseguiram pensar numa saída de como você fazer uma exploração, por exemplo, no Parnaíba ou na bacia do Amazonas, de forma, num projeto integrado que vai até a geração de energia elétrica, mas a gente precisa criar isso, precisa permitir, por exemplo, mini refinarias, criar um mercado positivo, né, de facilitação para a criação dessas mini refinarias, que você consiga trazer um projeto também completo e que torne viável, porque enquanto você ainda tiver um projeto de onshore, seu único comprador é a Petrobras, você de novo está numa situação em que existe um agente dominante que vai pagar o que ele quiser pagar e não o quanto realmente é um preço de mercado por aquele produto, né? Então, o onshore realmente, eu acho que é uma questão de extrema urgência para a gente porque o setor não quebre de uma vez e o estrago seja irretomável, né? E o onshore tem uma coisa que é direto, né? As pessoas vivem na cidade, né? Afeta muito rapidamente
o dia a dia ali daquela região, da cidade, né? O João Carlos Corrêa, da TGS, que trabalha na área de sísmica, está levantando uma questão aqui, que ele está muito preocupado com a questão do licenciamento, que é uma preocupação do IBP também, né, Cláudio? O IBP se preocupa bastante com licenciamento ambiental. Ele tá levantando se existe alguma possibilidade do governo dar algum incentivo para essas empresas, se vocês vislumbram isso, e acho que você também poderia contribuir com isso, algum incentivo para as empresas de sísmica, porque provavelmente as empresas vão ficar paradas até o final desse ano. É muito provável que a gente não tenha atividade exploratória, sobretudo de aquisição de dados sísmicos, em 2020. Essas empresas vão precisar de um fôlego, né, para poder voltar a operar. Vocês enxergam alguma possibilidade de ajuda para esse setor? Felipe, só não ficou claro para quem era a sua pergunta, para mim ou para a Renata? Para você. Estou te ouvindo. Para você e para o Adir. Ah, tá. Não, então, eu vou te responder aqui, que enfim, separando em dois, né? Então, primeiro, no que diz respeito ao licenciamento ambiental, ele é um dos temas, obviamente, prioritários para a agenda do IBP, não no sentido de flexibilização ou de pedir regras, eu diria que menos robustas, mas sim no sentido de pedir maior previsibilidade, né? Não há nada pior do que aconteceu no passado, né, no Brasil, com áreas sendo adquiridas em 2013, e o licenciamento ambiental até hoje não foi dado, e aí a gente não vai entrar no mérito de porquê, mas o ponto é que a falta de previsibilidade ela tem um impacto muito grande no próprio desenvolvimento do projeto. Então, o que o IBP propõe é uma discussão ampla sobre a pertinência da previsibilidade ambiental, portanto, do licenciamento ambiental ser feito junto com o próprio momento da licitação. Então, a gente licitaria áreas já previamente analisadas pelos órgãos competentes na esfera ambiental e, portanto, já daria esse conforto para o licitante, que seria assim, um ganho de produtividade gigantesco. Então, esse é o leilão de linhas de transmissão. Por exemplo, como são feitos no setor elétrico, exatamente. Então, assim, avaliação ambiental rigorosa, avaliação ambiental integrada, o setor trabalha com elevados padrões de saúde, meio ambiente e segurança e não abrir mão desses padrões que são padrões globais. Então, não é disso que se fala, nem poderia ser, mas sim de você dar previsibilidade e não afetar o desenvolvimento do projeto por falta de previsibilidade ou por demora, ou delonga, ou questionamento de licenciamento ambiental. Então, junta isso previamente à licitação e se faz a licitação, já tem, digamos assim, toda a informação necessária disponível. Por outro lado, então, essa é a primeira parte da pergunta. Na segunda parte, quando você fala, né, se o IBP pensa em alguma ajuda, e aí talvez emendando aí um pouco no que o Adir colocou, quer dizer, está muito claro que a gente está falando sempre de uma cadeia integrada e que as inúmeras empresas prestadoras de serviço no Brasil já demonstraram que são competitivas e que podem, inclusive, ser provedoras de serviços para as cadeias globais. Então, com base nessa premissa, o IBP entende que o nosso foco seja sempre a preservação e a manutenção dessa competitividade da nossa cadeia como um todo. Então, a gente não tem como prática, ou até mesmo como política, Felipe, analisar, digamos assim, ajudas, ainda que temporárias, para uma determinada parte da cadeia. A gente entende que é fundamental, como diz o Adir, manter a capacidade instalada aqui no Brasil, altamente eficiente, competitiva e pronta para a retomada. Mas o IBP, a gente não tem discutido entre as operadoras nenhuma iniciativa no sentido de direcionar algum apoio específico para uma parte da cadeia. Isso a gente não tem, e a gente tem como um dos princípios básicos do IBP
não entrar em nenhuma relação, na discussão de relações comerciais entre as partes. O nosso foco é sempre o ambiente de negócios e o quão saudável, previsível e, digamos assim, competitivo ele deve ser. Adir? Então, primeiro, saudar o João, amigo da época de sísmica, né? A gente teve bastante interação naquele período. A sísmica faz parte da atividade exploratória, principalmente. Tem a sísmica também de reservatório, de 4D, né? Mas o grande movimento da sísmica, a grande expectativa que tinha de retomada da sísmica era a sísmica exploratória, né? Num momento como esse que a gente está passando, de um momento de crise, as empresas, o caminho natural das empresas é tentar cortar onde não gera receita, né? Postergar investimentos que vão dar resultados mais no longo prazo e tentar maximizar, né, onde ela pode gerar receita para passar esse período de crise. Então, o setor de sísmica, ele, como sendo o primeiro da cadeia, né, ele, consequentemente, ele é imediatamente afetado, é o primeiro afetado numa crise de EIP, de óleo e gás, né? Assim como, por exemplo, a atividade de comissionamento, né? A gente tinha uma expectativa muito grande, né, com essa retomada, né, que um dos setores que iam começar a florar no Brasil era o setor de descomissionamento, como é no Mar do Norte, né? Mas, nesse momento, a não ser que haja uma obrigatoriedade regulatória, né, que impõe a empresa a fazer o descomissionamento nesse momento, as empresas vão ter a tendência é postergar esses investimentos ao máximo que elas puderem para gerar caixa, focar nas atividades que geram caixa. Então, assim, é um momento muito difícil e esses setores, no caso do Brasil, o setor de comissionamento estava embrionário, a gente viu os primeiros contratos sendo assinados, diferente do Mar do Norte, que vai ser um setor fortemente impactado, né? Aquele ainda é embrionário. No caso da sísmica, não, a atividade exploratória é a primeira que vai sofrer, né? Então, assim, respondendo ao João, no caso da Bespetra, a gente está tentando buscar soluções não setoriais. A gente está pensando em propor soluções que desonerem o custo de uma maneira geral, que permitam às empresas seguirem com o contrato de serviço. A gente não vai falar especificamente numa ação no setor A, no setor B, até porque, como eu falei, a Bespetra está em toda a cadeia de bens e suprimento, né? de serviços e bens, né? Então, vamos buscar alternativas, se existir formas de desonerar, por exemplo, folha de pagamento, né? Falamos aqui de, eventualmente, flexibilizar a questão de royalties para campos marginais. São ideias que a gente vai pensar de uma maneira ampla, de forma que beneficie a cadeia como um todo. Mas, infelizmente, a gente não vai atuar especificamente no setor A, B ou C. O objetivo é tentar manter esses campos, né, resilientes a essa crise, que as empresas consigam dar seguimento e, consequentemente, manter a atividade, né, durante esse período de crise. Legal. Só para deixar claro, a pergunta, na verdade, eu peguei o contexto do João e a pergunta foi minha, só para não tá bom. que o João estava questionando a atuação do IBP. A pergunta foi minha, o João levantou a preocupação com o licenciamento. Tá? Perfeito. Ricardo, só você colocou no começo da sua apresentação uma previsão, e aí uma vez eu lembro que uma vez a gente almoçando, você me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que quando a gente faz previsão de petróleo, a única certeza é que a gente pode errar, né? E você colocou um preço de barril para 2020, se eu não estiver enganado, se eu tiver, você me corrige, por favor, de uma estimativa de $34 para esse ano, é isso? Isso é um preço médio, né? Quer dizer, você vai ter variação ao longo do ano e a expectativa no nosso cenário base, né, em torno de 34, né? De novo, levando em consideração o cenário base da questão do lockdown e tudo mais, né? Quer dizer, então, se houver extensão, se houver uma segunda onda, né, do Covid e tudo mais, tudo isso vai por água abaixo, né? E como é que ficam os independentes que compraram ativos da Petrobras, o pessoal que está chegando na Bacia de Campos? É um desafio considerável com esse valor, né? É mais ou menos o mesmo exemplo aí que para o onshore brasileiro, né? Então, assim, infelizmente, esse é um setor que tem, como olhado com carinho, mais carinho, eu acho, para os menores, né? Que também estão se expondo do ponto de vista financeiro. Eu queria até aproveitar o ensejo, porque
Nós já passamos, pelo menos assim, na nossa curta vida aqui, desde 2005, 2008, por duas crises severas na indústria do petróleo, e a gente não viu, pelo menos, colocar algo flexível dos contratos, né, de petróleo que pudesse, pelo menos, seguir o Brent, né? Quer dizer, porque aí você não necessita de ninguém estar aprovando, desaprovando alguma coisa. Eu acho que a primeira coisa, acho que poderia pensar em algo flexível. A segunda, eu sei que o Royal do Brasil, me corrija se eu estiver errado, varia de 5% a 10%. 5% em cima de campo onshore marginal também não funciona. Então, assim, sei que pode haver boa vontade, mas, assim, para mim, teria que zerar o royalty, cobrar algum imposto de renda sobre produção. Quer dizer, porque é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de zero. Então, assim, essa é a questão. Então, a gente tem que ser realista na questão do econômico desse projeto. Os projetos de Shell Water, Maduro também, que a Petrobras vendeu para as companhias, o OPEX era acima de $20 o barril. Só o OPEX. Então, assim, eu sei que as companhias que estão vindo agora também, elas estão focadas no DNA, né, realmente de squeeze, né, o reservatório, reduzir custo, mas um ambiente desse cenário volátil, com uma série de, vamos dizer assim, volátil, não só na questão de preço, mas também regulatória, como a Clarice também estava falando aí, a questão política, isso tudo deixa o cenário muito mais fuzzy, né, cinzento, para você tomar algum tipo de decisão. Então, a gente já viu aí a PetroRio atrasando o povo e outras coisas a mais, então imagino também que vai haver um retraso de maneira a segurar o caixa. Nesse momento, ou seja, a questão de vida ou morte, segurar o caixa, mais do que nunca. A Petrobras também está fazendo também, né, os experimentos. A gente viu também o Castelo Branco falando outro dia também, focando um portfólio de $25 no futuro próximo aí. Isso passa por mais venda de ativo, melhor eficiência de projeto e tudo mais. Agora, os projetos do PSA, dados, se não houver aí uma revisão ou um waiver, como foi feito no passado para a Libra, vai ficar complicado aí, eu acho. Você diz um waiver de lucro, de óleo lucro? Por aí, porque se você fizer a conta aí, você vai precisar de mais de $50 por baixo para que alguém tome a decisão de ir à frente do projeto, por baixo. Tá? Você, quando faz o full cycle break-even desses projetos aí, é mais de $50 por barril. E outra coisa, considerando que eles vão encontrar, né, o que foi bidado, sei lá, 5 bilhões. A gente viu o caso de Peroba aí, que era 5 bilhões de BOI, e só saiu CO2. Tem Cabo Frio, então, assim, e se eu encontrar, ao invés de 5 bilhões, encontrar 500 bilhões, que é uma reserva considerável, eu não vou produzir? Como é que eu faço numa situação como essa aí? A gente tem que pensar sobre isso também. Renata, depois do Ricardo sugerir isso, tem que perguntar isso para você. Qual é a complexidade de um movimento desse, de mudar esses contratos, e também qual é a complexidade de você zerar um royalty? Hoje isso não é permitido por lei, né? Não, hoje por lei você não tem como zerar os royalties, tem um limite mínimo de 5%. É um debate difícil, digamos assim, né? Porque você entra muito... No fundo, no mínimo, a gente teria que ter muito dado para demonstrar que, efetivamente, os 10% disso são melhores do que 0% de 10% de nada, embolei aí, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, precisa de um estudo muito robusto para você mostrar. E, mesmo assim, ele entra numa seara difícil e de ideologia, de quando você entra para você tentar mudar a lei, né? Existe sempre uma resistência a qualquer coisa que seja para beneficiar alguma empresa privada, porque o petróleo é nosso. Por incrível que pareça, você vai num debate no Congresso Nacional, você ainda ouve muito disso. Então, muitas vezes, você não consegue sair com o que você quer. Não é fácil. Mudar contrato, primeiro que a gente, por princípio, não muda os contratos, mas você trazer hoje, por exemplo, você mudar o Profit Oil, também não existe nenhuma previsão legal. Depende de como que você vai fazer isso para o futuro, tem toda a questão do TCU, não é simples, mas é um debate que sempre pode ser começado e que é importante, mas para isso, de novo, a gente precisa ter muito dado, precisa ter muita referência, para ter algo embasado para demonstrar que o que você está fazendo é a melhor opção que você tem, que manter como está, você simplesmente vai parar uma atividade que gera empregos, renda e tudo mais, e você ter uma oportunidade de discutir alternativas que permitam a sua continuidade, você vai trazer um benefício muito maior do que deixar parado. Mas aí você precisa efetivamente demonstrar isso, não é um debate fácil. Legal.
Clarissa, Adi, a gente tem uma pergunta para vocês dois, do Eduardo Chamusca, da SBM Offshore. Ele levanta o seguinte: qual é a forma mais construtiva de agregar as visões já existentes do IBP e da Bespetro às visões de outras associações representativas, como a ABMAC, a BINE, a Bitan e as demais? Qual o fórum ideal para fazer isso, facilitando o entendimento dos pleitos com as... Chamusca, obrigada pela pergunta. Bom saber que você está aqui, né, nos seguindo. O que a gente tem feito, Chamusca, basicamente, é cooperando de maneira muito estreita com a Bespetro, né? A gente, como você bem sabe, a gente estabeleceu um comitê de crise no IBP, com foco, obviamente, nessas ações de mais curto prazo e na identificação de desafios comuns, para poder orientar uma ação consensada entre as duas instituições. O Adir, né, é o representante de vocês nesse nosso comitê, que se reúne semanalmente. Então, essa é uma forma que a gente encontrou, pelo menos na nossa cadeia de valor, de atuar de uma forma imediata e conjunta. No que diz respeito, eu diria que é uma agenda mais ampla, a gente não, de fato, não buscou uma cooperação com outras associações, por entender que, digamos assim, da parte do IBP, Chamusca, não há um pleito, eu diria que genérico e que não esteja sendo contemplado pelas medidas do governo que visam seja a proteção social, seja prover liquidez àqueles setores mais impactados, que, digamos assim, justificasse uma ação cooperada de tão larga escala. Dito isso, somos membros, né, efetivos de alguns fóruns da Confederação Nacional da Indústria, que é, né, digamos assim, o maior representante da indústria como um todo e que está atenta a ouvir as vozes de diferentes indústrias e consolidá-las, e a gente tem presença na CNI, e temos atendido aos diversos chamados do Ministério das Minas e Energia digamos assim, nas reuniões setoriais, onde sentam diversas associações, inclusive IBP e a Bespetro. Então, respondendo muito claramente a sua pergunta, hoje a gente não tem nenhuma iniciativa concertada e com esse olhar mais amplo com outras associações, além da própria CNI e da Bespetro, por entender que, na verdade, a gente não tem hoje nenhum pleito, digamos assim, consistente a ser colocado junto às autoridades, a não ser aquele da manutenção do ambiente institucional regulatório competitivo. E, por fim, aí talvez eu acho que é importante complementar que a gente acompanha tudo que está sendo feito pelo governo federal para suprir liquidez para as empresas, inclusive de menor porte, que estão na cadeia. Mas aí é muito mais um monitoramento do que a gente tentar uma mobilização junto a outras associações para ir pedir algo. Adir, só um minutinho antes da sua colocação. O Ricardo vai ter que deixar a gente, que ele tem um outro compromisso e vai ter que sair agora às 18h30. Ricardo, obrigado. Eu ia perguntar até que horas vai, porque eu também tenho até às 18h30, Felipe. A gente está encerrando já. A gente está encerrando já. Vou abrir por uma consideração final. Mas é que o Ricardo... Eu só quero agradecer, então, mais uma vez, aos nossos colegas, né, aqui na mesa virtual, Felipe, Amchan, e sair só com a frase, ou seja, todo challenge também traz oportunidades, né? Então, a parte Digital Transformation, importantíssima. A gente viu isso na outra crise, um grande avanço em algumas empresas, até depende com pequeno capital, ou seja, deployed, vamos dizer assim, né, na parte de OPEX. Então, há também oportunidades, né, dentro dessa crise para a área de serviços também, tá? Então, deixar só isso aí, depois a gente conversa. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. E obrigado também pelo pessoal que está assistindo aí. Obrigado, um abraço. Um abraço. Adir, vamos lá? Tá bom, então, eu acho que
pergunta do Chamusca foi bem provocativa, eu acho que é extremamente válida no fechamento, é aquela questão da proposta colaborativa, né? Se a gente se isolar, cada um olhar para o seu próprio setor, né? A sua própria dificuldade, a gente não vai encontrar solução. Algumas associações também estão fazendo a mesma coisa que a Bespetro, né? Vindo com uma agenda propositiva de ações concretas, táticas, de curto prazo, né? Para desonerar os custos, né? Para que as empresas tenham um fôlego. Eu acho que a gente tem que, uma vez que nós chamamos na Bespetro, tivemos essa nossa lista, nosso wishing list, né, de que a gente vai pedir, vamos sim nos aproximar dessas outras associações, talvez o IBP, pelo caráter do IBP como instituto, como a Clarissa falou, de não ter discussões comerciais, mas tem um braço, né, que faz parte extremamente importante do IBP, que é a ABEP, né, que eu acho que sim, é uma associação que a gente tem que dialogar, porque são interesses comuns, né, de sobrevivência, de resiliência nesse setor. Então, uma vez tendo essa agenda de ações táticas de curto prazo, né, tentar buscar, junto com as outras associações, quais são essas agendas e tentar juntos mobilizar e tentar modificar paradigmas que existem hoje, que não podemos mexer, mas se a gente ficar nessa discussão, a gente vai acabar morrendo todo mundo afogado. Então, acho que a gente tem que realmente pensar que é um desafio que, se a gente não pensar fora da caixa, a gente não vai chegar do outro lado. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que uma vez tendo essas agendas juntos, né, dialogar e tentar, em conjunto, sensibilizar, né, as diferentes entidades, né, que estão envolvidas nessas decisões tão importantes que vão ser necessárias nesse curto prazo. Legal, gente. A gente está já no horário que a gente combinou, então vamos encerrar. Mas eu queria pedir só uma consideração final de cada um. Vou começar com você, Clarissa. Pode ser? Pode, Felipe. Obrigada. Queria, enfim, agradecer de novo a AmCham por essa oportunidade de ter compartilhado aqui algumas ideias e algumas visões do IBP. Eu acho que, como mensagem final, eu acho que fica a mensagem, desculpa pela repetição, mas fica a reflexão sobre o momento atual, né? Acho que o momento atual, como eu mencionei ao longo do nosso seminário, ele requer uma pausa para que, de fato, o setor avalie o quão resiliente ele é nesse novo contexto de preço, sabendo que o essencial não vai faltar. Portanto, que o setor e a indústria de óleo e gás continua absolutamente comprometida em prover os serviços essenciais à sociedade brasileira de uma forma segura e olhando com uma atenção muito especial para a saúde dos seus colaboradores. Então, todo e qualquer movimento de retomada será pautado por protocolos voltados à segurança do trabalhador. Entendemos que estabelecer esse elo de confiança entre as diversas partes interessadas é absolutamente fundamental nesse momento. Então, retomada com segurança e com restabelecimento de confiança entre todas as partes e partindo da pessoa. A pessoa tem que saber que vai trabalhar com a segurança necessária. Então, contem com a indústria de óleo e gás. A gente pode parecer um animal um pouco diferente, porque a gente não tem pleitos, né, de redução, e eu sei, não é fácil ser diferente, mas, por enquanto, é assim que a indústria tem se posicionado, entendendo que é um momento grave de redução de nível de atividade, mas de manutenção e aprimoramento do que for possível das regras. Tá certo. Obrigado. Até a próxima. Renata, vamos às suas considerações finais, a mensagem que você gostaria de deixar para a gente. Bom, gostaria basicamente só de agradecer a todos aí pela oportunidade de novo, Pedro, Felipe, aos meus parceiros. Eu acho que esse é um momento que a gente vive muito difícil na história da humanidade, né? Para todo mundo, não vejo, estou aqui sem sair de casa, acho que está todo mundo aí tentando, e ao mesmo tempo a gente tem aí muito trabalhador que está lá embarcando, está indo e arriscando, queira ou não queira, a vida aí para que a gente tenha a nossa energia elétrica, para que a gente tenha aí toda a condição. Então, queria agradecer aí a todos os profissionais que continuam se dedicando,
Eu vejo que o pessoal do governo também está aí num ritmo frenético para tentar ir atrás e resolver tudo o que é possível e fazer com que essa crise tenha o menor impacto possível. E é isso, eu acho que é importante a gente já pensar os próximos passos, pensar nos passos de agora, nos problemas de agora, mas já ir começando a pensar no longo prazo, debater para que o Brasil possa sair dessa situação ainda antes dos outros. Nós temos ativos muito bons, né? E a gente tem a oportunidade aí de tomar essa frente aí quando finalmente chegamos ao fim desse momento tão ruim. Então, todos aí se cuidem dessas famílias, fiquem em casa e muito obrigada de novo. Obrigado, Renata. Adir, vamos lá? Sim, eu acho que para concluir, eu queria dizer o seguinte: nós, como líderes dessa indústria, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? A responsabilidade começa com a integridade das pessoas, como foi falado, né? A crise está aí, ela vai continuar, nós não podemos baixar a guarda, tá certo? Garantir que as pessoas que trabalham nessa atividade essencial estejam seguras, que tenham todo o apoio. Segundo, garantir essas operações permaneçam, continuem, cada vez é mais difícil, né? Quanto o tempo vai passando, você vai tendo mais pessoas ou contaminadas ou sintomáticas, reduzindo o efetivo, então a complexidade aumenta, né? As restrições de locomoções também aumentam essa complexidade, então a responsabilidade passa por isso, mas passa também por buscar soluções fora da caixa, tá? Nós temos a responsabilidade, né, de diversos empregos, diversas famílias que dependem desse negócio, dessa atividade, né? Então, não vai dar para a gente conseguir sustentar tudo, né? Infelizmente, algumas medidas difíceis vão ser necessárias, mas é a responsabilidade, sim, nossa, como líderes desse negócio, de tentar buscar soluções para manter o máximo possível da atividade econômica. Primeiro, de novo, respeitando, né, a integridade das pessoas, essa é a prioridade zero. Mas a gente não pode esquecer que depois disso a vida vai continuar, né? Então a gente tem que buscar soluções para que essa atividade se perpetue, continue depois dessa crise. Então acho que essa é a mensagem principal. A liderança nesse momento tem que estar visível, né? E tem que dar a cara, tem que realmente pensar fora da caixa. Legal, obrigado, Adir. Eu queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade, mais uma vez, por terem aberto um espaço na agenda para estar aqui com a gente. Eu sei que a agenda de todos é complexa, então muito obrigado mesmo, de coração, pela generosidade de vocês. Vou passar ao Pedro para fazer um encerramento. Obrigado, Felipe. Não, queria só apenas também agradecer mais uma vez esses membros do painel de altíssimo nível que nós tivemos hoje aqui, que compartilharam conosco, com todo esse público, as percepções de vocês e também as visões do que é mais relevante nesse momento de medidas para atravessar esse momento tão desafiador que a gente tem e já preparar o nosso ambiente aqui no Brasil para não apenas preservar aquelas conquistas que já tivemos em relação ao ambiente regulatório, mas também sermos ainda mais competitivos nesse cenário de preços ainda mais baixos do barril. Então, contem com o AmCham, fazer coro com o IBP, com a Bespetro e com outras instituições parceiras aí na busca desse ambiente de negócios mais saudável, previsível e competitivo, usando aqui as palavras da Clarissa. E queria agradecer muito, então, a Clarissa, Adir, Renata, deixar registrado também aqui o agradecimento ao Ricardo, ao Felipe, que moderou, nosso parceiro de sempre. Queria agradecer muito ao público que está aqui nos assistindo, que abriu um espaço na agenda, como foi aqui dito, tão intensa de todos nós. Queria dizer que essa gravação do evento vai ficar disponível, tanto no AmCham Connect, quanto também no canal do YouTube da EPBR. E será um prazer estar com vocês em outras ocasiões. Nós vamos mandar para vocês também uma pesquisa de satisfação desse evento, o link dessa gravação. E stay safe, todo mundo aí, e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado aí a todos. Obrigado, abraço. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Fiquem em casa.